Vamos Entramos. lá. Vamos lá. É, Bom, introduzo. Hoje é dia 15 de março de 2026. Estamos aqui para fazer uma conversa, um bate-papo, um café virtual sobre os 50 anos da formação do primeiro Grupo Rama no Brasil, que coincide com 50 anos de contato do Diego Alberto Curio, que está aqui na chamada com a Confederação, e os 49, 48,5 anos do Luiz Tadashi, daqui a pouco ele vai comentar também. Luiz Tadashi Akuta e Diego Alberto Curio, que fazem parte desta chamada. Só para explicar o que eu estou fazendo aqui, eu sou um mero mediador, petulante, como sempre fui, continuo sendo. Não tenho a bagagem que eles têm, mas talvez pelo meu histórico de ter passado pelo grupo que eu tive, de eu ter tido a oportunidade de morar fora, visitar grupos fora, participar de encontros internacionais, eu tenho uma visão interessante e consegui uma coisa que me dá muito prazer, que é ser amigo dos dois. Então, eles me deram essa gentileza, me concederam essa gentileza de estar aqui, e a ideia seria ajudá-los a mediar esse bate-papo. Lembrando para as pessoas que estão ouvindo que a ideia aqui é fazer uma reflexão sobre o contato, um pouco do que a gente passou em Rama, mas basicamente uma reflexão pessoal. Não descrever eventos. A descrição de eventos pode ser acessada no site ramabrasil.ong.br, está lá disponível para todo mundo gratuitamente, ou nos vídeos do canal do YouTube do Diego, tem vários vídeos aí lá onde ele descreve experiências e práticas de campo, e também do livro dele disponível em PDF. Certo? É isso, Correto. garotos. Bom, vamos Correto. lá. Diego Alberto Curio, Luiz Tadashi Akuta, como a gente combinou, que tal começar como experiências de contato, vivências de vocês antes de chegarem à rama? Que tal? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. À vontade. Quer começar, Diego? Não, manda aí, manda aí, manda aí. Eu vou colocar um ponto que eu encontrei em comum de muitos contactantes, que quando iniciaram qualquer processo, parece que tiveram experiências anteriores. Quando crianças, vou lembrar o Stephen Greer. Ele, quando era jovem, ele também teve uma experiência, e mais tarde ele começou os contatos. Siracusa, diversos contactantes famosos tiveram quando jovens ou quando crianças, parece que um contato anterior. O que leva a uma reflexão do porquê. Eu não sei o porquê. No meu caso, eu, quando tinha mais ou menos 7 anos, a minha mãe era professora do Dante Alighieri, uma escola de alta classe, e eu era muito pobre, minha mãe também pobre, só que ela era professora no Dante. E aí, um dos pais, em um aniversário do filho dele, convidou a professora e a classe. E eu, como filho da professora, eu fui automaticamente convidado. Mas eu não estava enturmado, porque eu não era do Dante, né? Então, numa bela noite, eu estava na sala, conversando com o dono da fazenda, em Uberlândia, com minha mãe e outras pessoas na sala. E, de repente, vieram os alunos da minha mãe e falaram assim, professora, a lua está se movendo. E aí, a minha mãe, não, a lua não se move. Mas está movendo, vai lá, vamos lá ver. Aí o fazendeiro foi e já chamou o capataz e falou assim, já leva 2 espingardas. Coisa, pô, eu tinha 7 anos, então, 50 anos, 60 anos atrás, né? Então, foram lá quase os dois com espingarda, e realmente foi uma dos avistamentos que me marcaram, né, a minha retina, né, a minha memória, entendeu? E a minha mãe também, ela viu. Eles estavam muito perto. E era uma coisa lenticular, andando bem devagar a ponto de iluminar o campo.
Só foi essa imagem. Todo mundo ficou, até mesmo o capataz do dono da fazenda falou que era o Boitatá, né? Que eles têm essas crendices, né? Mas o cara falou, não, é alguma coisa diferente, não sei o que é. E aquilo marcou e fez com que eu, quando eu tivesse 15 anos, lesse, relesse, visse, e fosse em palestras para ver sobre esses objetos, né? Hoje é UAPs, né? Objetos anômalos não identificados, né? E foi com isso que eu li Eric von Däniken, logo que foi editado, né? Então eu fui um perseguidor disso. Flávio Pereira, né? Assistia a televisão, até que foi pelo programa Flávio Pereira, uma convocação para as pessoas verem um contactante peruano chamado Carlos Paz Wells. Eu fui nessa palestra e foi na FAAP, tinha recém-entrado na faculdade. Pô, estava do lado, né? Estava dentro. Fui lá no Teatro FAAP e tive o contato com o primeiro grupo. O Diego não foi nessa palestra, mas nessa palestra estava Moza, Cristina, e mais, Esther e o Bacalhau. E aí, já logo depois da primeira reunião, já foi marcado um grupo, e eu fiquei no grupo do Bacalhau, o cara mais maluco, o meu instrutor mais maluco. Né? É o José Roberto Eliota. Ah, é? É o Bacalhau. Até que nas primeiras práticas, eles roubaram uma Kombi. Fizeram uma ligação direta num trator. Quer dizer, a Kombi do Bacalhau ficou encalhada, né? Aí fizeram uma ligação direta num trator para poder desencalhar a Kombi. Era esse grupo, né? Tudo maluco, tudo surfista, né? Como o cara levou até prancha de surf, levava prancha de surf. Mas isso marcou o meu início, né? Então, quer dizer, existe alguma coisa no passado que faz com que a gente procure mais tarde, né? Não sei se é comum a todos, mas comigo aconteceu e vi outras pessoas com esse tipo de pré-experiência. Né? E você, Diego? Só uma observação para as pessoas. No site que eu falei, ramabrasil45anos.ong, não org.ong.br, você, Luiz Tadashi, descreve essa prática, essa saída com a Kombi com mais detalhes, e o Diego faz uma outra também com a Kombi na praia, ele descreve em detalhes, tal. Para quem tiver curiosidade, vai lá visitar. Bom, Alberto. Vamos lá, então. Interessante o Luiz ter colocado justamente que muitas das pessoas já tinham tido experiências durante a infância, né? Já não é a primeira pessoa que eu escuto falar isso. E, por acaso, eu também, quando na minha infância, lá também tive algumas experiências, né? A que mais me lembro, assim, bem criança mesmo, cara, antes de entrar na escola, que inclusive foi no Dante Alighieri, Luiz Tadashi, onde eu fiz o primário lá, né? Mas isso aí foi antes, né? Eu estava brincando de escolinha com a minha irmã na sala de baixo, né? Ao lado da sala tinha uma porta de vidro que dava ao jardim de inverno, né? E meus outros irmãos estavam lá para cima, né? Acho que já acontece a história, mas rapidamente. Ali, de repente, eu senti alguma coisa, sabe? Meu terror, meu sei lá, a gente não. O que é diferente, a mente já coloca com medo, né? Para proteção, né? De repente se materializou ali, do outro lado do vidro, no jardim de inverno, um ser baixinho, humanoide, né? Cara de humano, tudo mais. A pele era um pouco mais escura, mas formato humano normal. E interessante que ele estava com um macacão vermelho e o cinto dourado. Do jeito que ele apareceu, ele olhou para a gente olhou, aí ele fez um gesto assim de apertar um botão no cinto e sumiu, entendeu? Achei, puta, isso daí a gente ficou com medo, né? Subimos correndo. Aí meus irmãos estavam escondidos também, né? Nos armários lá, que a gente achou esquisito, né? Aí todo mundo falou, não, noite de lua cheia, noite de lua cheia. Quer dizer,
hoje, vendo, né, assim, uma retrospectiva, eu vejo que algo ali aconteceu vibracional, energeticamente, que também afetaram os meus dois irmãos, que até, no caso, não são tão perceptíveis como essa minha irmã que estava lá me ensinando a escolinha lá, que é a Virgínia, né? E ela também tem um pouco mais de percepção. Então, eu não sei o que aconteceu lá em cima, segundo eles, não viram nada, mas a gente assistiu. Se eu perguntar para a minha irmã, talvez hoje ela nem lembre disso, mas eu lembro. É a segunda vez, fora esse evento, né, que, para você ter uma ideia, eu nem ia à escola ainda, né, ia buscar a galera lá com a minha mãe, né, passava lá no Trianon, morava ali na Bela Vista, a gente ali na Itararé, né, a gente estava pela Peixe Tugomiri, cruzava o Trianon até o Dante, né. E a segunda vez foi no Guarujá. Antes de eu voltar para São Paulo, em 75, eu morei em São Paulo, depois fomos morar em Recife, em 69, 70, aí fomos para o Guarujá, que a casa de São Paulo a gente alugou, né? E voltamos e fomos morar lá na casa do Guarujá, que a gente tinha uma casa de praia lá, até desalugar e aquela coisa toda, enfim. E já alguns anos já haviam se passado, né? Acredito que foi em 74, porque em 75 a gente foi para São Paulo, né? Os irmãos voltaram para São Paulo para estudar, né? E aí em 74, eu lembro que foi antes de voltar para São Paulo, a gente já conhecia a galera de São Paulo, a surfistada toda, aquilo tudo mais. Aí eu estava com a minha irmã andando na praia, a Patrícia e a Virgínia, as duas, e de repente eu vi lá também um anel, né? Já também relatei essa história, né? Uma espécie de um anel luminoso, e a luminosidade aumentava, diminuía, e era ali na Enseada. Quem conhece ali o Guarujá, na Enseada tem a Ilha da Moela com o farol, né? O farol da Moela. Eu vi que não tinha sincronicidade a luz quando passava por aquela nuvem, que eu achei que era uma nuvem, né? Uma nuvem estranha, em forma de círculo, e pior que ela não se desfazia. Ela estava indo sentido direção a Santos. Eu fiquei observando, vendo que não tinha essa sincronicidade. De repente, aquela luz para e começa a vir na nossa direção. Mas estava muito baixo aquele anel, sabe? Um anel de luz bem grande mesmo, cara, muito baixo. Até que quando as minhas irmãs olharam, ficaram aterrorizadas. Aí passou uma carona, a gente fugiu na carona, tá vendo lá para o restaurante do Rufino, né? Que é amigo nosso, enfim. E quando a gente voltou no bairro, todo mundo falando, porque todo mundo viu aquilo, né? Ah, porque viu disco voador, porque viu disco voador, papapi. Aí eu olhei e falei, cara, meu, entendeu? E aí, bom, aí tem uma historinha atrás disso, mas enfim. O fato é que quando eu vim para São Paulo, e aí eu até relato também, aí foi quando eu encontrei o Pitoco, indo para uma reunião. Ele falou, estou indo para a reunião lá da menina que mora lá no meu prédio, que é a Pamela, que é, né, a prima do Carlos Paz. Ele falou, tem um peruano lá que é primo dela, que chegou do Peru, vai falar sobre astronomia e sobre as estrelas e sobre disco voador. Eu falei, porra, disco voador? Né? Disco voador eu vim lá no Guarujá. Aí me interessei, foi quando eu fui lá para tal da reunião. Então, basicamente, esses dois eventos aí foram os que eu tive na infância que eu me recorde, né? Tá? E fora aquelas brincadeiras lá do copo que dava certo e que eu não gosto mais daquilo, né? E, enfim, eu não faço mais. São experiências também de outro cunho, né? Mas a perceptibilidade lá também se percebia que a coisa não era muito legal ali, ao menos aquelas que o pessoal, minhas irmãs faziam, né? Eu só ficava ali de plateia. Mas ali eu já vi que eu já senti alguma coisa esquisita ali. Então, uma coisa que eu não mexo com isso daí. Mas, assim, com relação a extraterrestre, a esse segmento, sim, foram essas duas únicas. Aí depois, como eu falei, teve o tal da reunião, né? Isso. Então, aí acho que essa parte a gente já basicamente cobriu. O histórico... Posso colocar um ponto? Claro, Posso colocar um ponto? E é o seguinte, os primeiros grupos reuniam-se pessoas, e praticamente todas, tinham tido alguma experiência. Em sua grande maioria naqueles grupos, eram pessoas que tiveram alguma experiência com seres ou com os discos voadores e estavam buscando uma explicação. Então eles buscavam esses canais, Flávio Pereira, Carlos Paz, né? E outros. E diferente de agora, que as pessoas veem ou veem livros ou vídeos e aí ficam interessadas, mas não têm uma experiência anterior.
tá certo? Então, isso fez, acredito, com que os grupos, eles não ficassem com a mesma vibe, né? Então, e com o passar do tempo fez uma depuração, né? Mas no passado era assim, sabe, Newton? Eu acho que você já entrou num ponto que eu estava entrando aqui, você já, como sempre, usando o seu grande talento, já se adiantou. Falamos dos contatos anteriores à entrada de vocês em ramo. O Luiz acabou de descrever o que acontecia no passado. Os programas de televisão havia 4 ou 5 canais apenas de televisão, todo mundo via as mesmas coisas. As coisas estranhas naquela época era o programa Inteligência do Flávio Pereira, o Luiz Tadashi viu aquilo, houve uma convocação e junto com ele apareceram várias outras pessoas. O Diego já relatou isso lá no vídeo e no livro dele sobre a turma do surf do Guarujá, a Pamela, como é que ele acabou indo lá e acabou de descrever de novo todo o processo que chegou lá. Uma coisa que poderia ser interessante, essa questão que o Luiz colocou é bem legal. Diferentemente do que aconteceu com as gerações posteriores, especialmente as gerações que vieram depois do lançamento do livro do Carlos Paz e da difusão do processo, a maioria das pessoas que chegavam por ter tido algum tipo de experiência anterior e a busca de explicação daquela experiência acabava trombando com um ou outro participante que o levava a participar do Grupo RAM. Exato, é É um fator interessante isso. histórico interessante, né, que faz diferença, de alguma maneira a gente pode até analisar. Uma coisa, quando eu fui morar fora e fui ver como é que estava a situação de Rama fora do Brasil, eu me lembro que na Argentina, no Chile, no Uruguai, pelo menos, Rama já estava catalogada em livros como uma seita de cunho ufológico. Já estava, fora. Por todo o histórico que a gente sabe que aconteceu, que foi a linha adotada majoritariamente pelo Sixto Paz. No Brasil não era assim. Acabou se transformando também, na minha modesta opinião, numa seita. Não vamos entrar nessa seara agora. Não vale a pena isso. Isso talvez seja um assunto para a gente cobrir outro dia. Mas o que eu acho que seria interessante é tentem lembrar, tentem voltar no tempo e tentar recordar como foi apresentado esse processo para vocês. Que proposta era essa? O que era, que convite era aquele? Para que vocês estavam lá e como é que a coisa se desenvolveu depois, imediatamente depois? Que tal? Vou colocar a minha opinião. Era anos 70, né, e começo dos anos 80, né? E principalmente no Brasil, nós tivemos eventos, no Brasil, tá? Eventos ufológicos extraordinários. Eu vou lembrar um evento em que não se encontra mais as gravações, ou sei lá, perderam, acharam que era loucura, mas eu me lembro de um programa na Rádio Capital, diversos programas de rádio, em que eles abordaram um possível avistamento e pessoas que estavam se reunindo naquele local porque o evento começou a repetir. Então o pessoal já montava a barraca, já ficava sentado lá, procurando acontecer o fenômeno de novo. E por incrível que pareça, eu estava na rádio, no carro, naquele tempo não tinha fake news, tá? Os caras não queriam like, não existia like, né? Estava o repórter da Rádio Capital e ele estava lá, eu estou aqui com o pessoal, e o pessoal lá bebendo cerveja, comendo salsicha, na boa, né? Tocando sambinha, o cara lá, estou entrevistando o pessoal aqui à noite, tá uma loucura, tal, e de repente a própria transmissão, ela começa a cortar. O cara vai assim, nossa, tá acontecendo, tem uma luz, não sei, sabe assim, né? E o cara na central fala assim, pessoal, não sei o que está acontecendo, está picotando, vamos mandar um segundo. Aí, meia hora depois, o repórter aparece falando, não existia vídeo, era só falar. E você via gritaria, o pessoal falando, e o cara falando, nós vimos uma luz, tá certo? Aquilo atingiu uma audiência extraordinária. Então, aquilo e diversos eventos que aconteceram, por exemplo, a queda de uma canepa no Guarujá, tá certo?
a ponto de receber uma bateria da Canepa. Concorda comigo, Diego? Então, A bateria veio do pode ser que Peru, né? A bateria veio do Peru. do Peru, exato. Isso. Mas houve uma queda também Sim. já. Né, que também... Essa história está lá, está contada lá no site. Uhum. Nos anos 80, ele foi extraordinário na parte de eventos. E hoje não existe. Talvez porque a cidade está muito grande, né? Tá certo? Mas as pessoas não olham mais para o céu. E antigamente não tinha celular, então o pessoal ficava olhando para o céu. E, além disso, formaram muitos grupos esotéricos. Por isso, essa vibe que você colocou que se transformou em seita, né? Se transformar em seita. Porque os próprios ambientes levavam a isso. Por exemplo, os primeiros grupos camas era feito no Ramatiz. Não era, por exemplo, o primeiro grupo que aconteceu lá na Rua Banibas, né, onde era o Flávio Pereira cedeu lá um espaço para só unir, mas acabou, porque o Flávio Pereira não queria que continuasse como grupo, já sentindo que poderia dar problema, e aí começou a ir num espaço espiritual. Isso, mas uma coisinha, eu acho, a gente vai chegar aí, mas só para a gente seguir o roteiro, quando vocês entraram, qual foi a proposta? Por exemplo, aqui estamos para fazer contato, aqui estamos para mudar a humanidade, o mundo vai acabar. Vocês lembram? Tentem voltar no tempo e dizer o Sim. que era a proposta que foi apresentada para vocês. Isso está citado no livro SOS à Humanidade, de JJ Benítez. Ou seja, o grupo do Peru recebeu um alerta de que haveriam coisas ruins no futuro. Os dois irmãos viram em telas dentro do Equador, que eles foram convidados a ver, ou viram, né? Eles viram eventos de destruição e teriam que dar uma mensagem para tentar mudar o homem, etc. Para evitar essa destruição. Então, os extraterrestres estariam lá para ajudar. E isso, junto com os anos 80, pessoal hippie, né? Sociedades alternativas, então se uniu a vontade com a fome, né? Então, e realmente ficou um grupo com uma vibe misturada, né? Não eram contatos espíritas, não era mesa branca, não era candomblé, não era grupo de oração, então era uma coisa nova, ou seja, extraterrestre, e que de repente começaram a entrar em contato com as pessoas. Agora, existia um diferencial, e que o Carlos Paz colocou. Eu não vou induzir a nada, eles é que vão entrar em contato e vão dar as provas a vocês. Este desafio foi colocado. E as pessoas que queriam enfrentar isso, porque é um umbral, né? É uma escuridão, né? Eu tenho que sair para ver o cara. Será que eu vou me arriscar isso? Então, somente alguns que iam naquelas palestras se inscreveram para passar por essa experiência. E foi aí que surgiu o grupo, tá certo? E houve realmente, talvez pelo risco muito grande, essa coisa do extraterrestre, né, e humano, os caras davam práticas fora do normal. Realmente fora do normal, tá ligado? Eu me lembro que o Domênico, que me marcou muito, o disco voador ficava a 50 metros de altura da cabeça dele. E por incrível que pareça... isso para você. Ele descreveu isso para você. Não só ele, mas como testemunhas. E eu fui numa prática com o Domênico, foi extraordinário, um avistamento extraordinário. Eu fui numa prática com o Marco Dero e o Calito, em que o disco saiu no meio da tempestade, nuvem baixa, saiu uma luz, lá, andou, aumentou a velocidade. Hoje, como explicação física, o objeto ele estava branco, ou seja, com uma energização X. De repente, quando ele foi acelerando, ele foi aumentando, foi mudando de cor. Ou seja, eles mostraram um aumento gradual de velocidade junto com a excitação
da camada da superfície do objeto mudando de cor. Né? Não, diferente assim, de piscar, sim, ele se movimentando e gradualmente ficando laranja. Tá? Então, era esse tipo de prova que os caras davam. Então, por isso que os primeiros, né, o pessoal do Diego, Moza, Cristina, Bacalhau, Esther, todos os primeiros, eles ficaram muito entusiasmados, porque eles realmente falaram, não, os caras estão aí, eles aparecem mesmo. Tá certo? E eu também tive experiências fortes. Mas reforçando, essas experiências, corrijam-me se eu estiver errado. O Carlos Paz falou claramente, usando essas palavras ou outras. Estou aqui abrindo grupos, abrindo oportunidades de pessoas terem contato com seres extraterrestres para o quê? Para mudar o homem, né? Desde o começo ele já trazia esse discurso. Trazer esse discurso. E aí a coisa, eu acredito, né, pensando um pouco mais, ele foi juntando com as diferentes histórias individuais de cada um em conhecimento, e aí ficou misturando fraternidade branca, livros, arquivos arcásticos, e a coisa começou a ficar fora do controle. A partir disso, eu saí, porque eu percebi que estava transformando numa seita. Né? E só vinha retornar depois. Deixa eu pontuar algumas coisas que o Lu falou, que é muito legal. Por exemplo, assim, ele fala do Domênico, né? O Domênico era engenheiro, né? Não sei se era engenheiro mecânico, mas da NASA. O cara da NASA, né? Tinha feito lá as instalações secretas lá nos Estados Unidos, das bases navais, tudo, né? Então, ele desenhou todas as válvulas do Saturno V. Cara, então assim, ele não era qualquer um para a nave chegar junto, entendeu? O cara já tinha uma cabeça diferenciada, né? Então, a atividade de campo, quando chegava próximo de alguém ali, alguns havia uma razão, né? Ali o Lu falou, né, lá do Flávio Pereira, o professor Flávio Pereira, né, que fazia o programa Inteligência na Rede Gazeta, lá, né, na TV Gazeta, Canal 11, junto com a Eleonora Mendonça, que já também tinha, né, participado dos grupos lá do General Uchoa, então ela também já tinha toda uma bagagem, processo de contato, e eu a conheci lá no Banibas, né, também, entendeu? E depois ela acabou entrando no meu grupo, né? Porque depois lá do programa Inteligência que a gente abriu, né, para chamar os grupos, aí eu acabei ficando com ela, com o Domênico, com o pessoal aí mais legal também, achei muito gente boa. Eles eram bem mais velhos que eu, não sei se é bem mais velho, mas eu tinha lá de 19, 20 anos, e ele já é mais velho. Bem mais velho, né? Bom, enfim, aí, voltando aí, então, do início, né? Quando eu fui lá na reunião da Pamela, lá na casa da Pamela, né? Que foi no dia 19 de março de 1976, daí que vem os 50 anos de Missão Rama, que eu me lembro, registrei num caderninho aí que ficou com alguém dos grupos que o pessoal, deixa eu ver, e acabou não devolvendo, né? Enfim, deve estar perdido. Vou colocar um ponto, né, Diego? Diga. Se misturou nesse grupo um jovem de 20 anos, que seria o Carlos Paz, que era, vamos dizer, a pessoa que estava introduzindo, e se adentraram no grupo pessoas com uma experiência esotérica extraordinária. A Eleonora Mendonça, para mim, era como se fosse uma Blavatsky brasileira. Até a cara dela era parecida, né? Olhos azuis, tal, meio gorda, tal, igualzinha a Blavatsky. E ela tinha um conhecimento dessa área de Rosa Cruz, não sei o quê, extraordinário. E eu acho que isso contaminou. Contaminou porque o Carlos era inexperiente, era jovem. O irmão dele, Sixto, era ligado à parte hindu, né, de yoga, etc. Então, ele teve essa influência e teve contato com o mestre dessa área esotérica aqui no Brasil. Então, praticamente, essas pessoas, pela idade e pelo Carlos ser muito novo, começaram a dominar as ações do grupo. Então, o grupo começou a ter um conceito esotérico. Infelizmente, é que nem política, né?
Eles querem organizar alguma coisa e começam a criar certas regras, os protocolos, e aí a coisa sai fora do controle. Porque não era, para mim, não era essa a proposta dos STS. Essa, E deixa eu só falar uma coisa. É exatamente isso daí. Agora, vamos posicionar-nos de que, naquela época, a gente não tinha muita informação, livros, né, sobre justamente o contato, discursos, tudo mais. Então, valia muito, era a palavra da pessoa, né? Como o falou, ou como o Luiz falou, não existia fake news. Então, eram os relatos. E a palavra do cara era confiável, né? Porque naquele momento eram coisas novas e a existência de disco voador era uma coisa que muitos negavam, falavam, não, é impossível, né? Então, existia aquela situação, né? E já existia fake news, tá? Existiam, Existia. Eu vou te alguns falar uma coisa jornais. interessante, não sei se Fala. existem esses livros. Eu fui um leitor, eu li acho que 4 livros do famigerado, a palavra é famigerado, Lobsang Rampa. Eu falo desse cara. Eu li também. Na verdade, é um cara inglês que não tinha nada a ver com o Tibete, que aprendeu alguma coisa sobre o Tibete e falava sobre o terceiro olho, bichão. E, aliás, todo mundo era daquela geração de hippie. Terceiro olho, tal, eu não quero entrar nas drogas, então eu entrava nas práticas do terceiro olho, tá certo? De Lobsang Rampa, um personagem fictício. Nunca existiu. Só que nós acreditamos que ele existia, então consumíamos o livro dele. Então imagine a confusão da nossa mente com 19 anos. historicamente, se vocês me permitem, nos anos 60 e 70, graças à tradução de vários textos asiáticos e orientais, de viajantes e pesquisadores que vieram do Tibete, da China, do Japão, da Coreia, trazendo conhecimento para o Ocidente, especialmente para os Estados Unidos, juntando com o boom da famosa Nova Era, Woodstock, uma série de coisas, uma série de pessoas mal intencionadas se aproveitaram do momento. Outras, muito bem intencionadas, traduziram da maneira que podiam fazer e tal. Isso é um movimento que aconteceu para valer mesmo. Nessa maçaroca também aconteceu o processo de contato. Mas a gente corre o risco aqui de se perder um pouquinho. Então vamos voltar para trás. De novo, o Carlos Paz chega aqui com 2 anos de experiência do Peru. Ele chega no Brasil em 76 com 2 anos de contato. O Carlos Paz foi quem levou o Benítez em 7 de setembro de 74 para o contato confirmatório que levou o Benítez a escrever o livro, o primeiro livro dele. Então, o Carlos Paz é muito importante. Então, recuperando, ele vem aqui, ele conta no SOS, no Semeadores de Vida e em várias palestras que a ideia dele era dar palestras, mas ele foi... Graças ao contato com a Pamela e todo o processo, ele acabou vindo aqui, abrindo os grupos e estudando. Vocês, a primeira leva, estavam lá. Vocês estão confirmando agora. Ele veio com a ideia de, estou convidando vocês para fazer contato, grupos de contato, porque a ideia era transformar o homem, transformar o mundo, ajudar a transformar. E as experiências confirmem isso. As experiências no começo, especialmente 76, 77, 78, eram extremamente contundentes e com muitas pessoas participando. Não era só vocês. Quem estava lá estava tendo experiências fortes, certo? Isso. Inclusive, né, o Carlos Paz, quando veio lá na nossa reunião, que ele mostrou lá o livro do SOS à Humanidade, né, para nós, aí eu achei, puta, uma coisa que tem até em livro, é real. E depois realmente foi consolidado a aproximação, né, das observações, até do contato, né, no decorrer do ano, de 76 também. E o Carlos Paz veio com aquela história, né, de que era rama, ele falava rama, não era nem missão rama, nem nada, ele falava sobre rama. E rama era aquilo que você sabe que os extraterrestres haviam dito que era o homem rama, que o homem não sabia o que era mar, que era o homem ao contrário do amar, que era o homem rama, que daí que sim que se originou o nome. Mas quando o Carlos começou nas nossas reuniões a conversar e veio também a galerinha lá da faculdade de psicologia e tudo mais, né, que se juntou aquela turminha lá do Jardim, né, dos Jardins,
Então, aí a gente ficou nessa história de, bom, então, assim, sem identidade, o que nós somos, afinal? Somos um movimento, somos uma organização, porque lembra-se que naquela época também nem podia ter reunião com mais de 5 pessoas nas casas, né, por causa do militarismo, do terrorismo, que naquela época lá rolava, né? Então, aí a gente falava, somos um movimento. Aí tinha o MR15, que era Movimento Revolucionário. Falei, bom, então a palavra movimento não é muito legal colocar, né? Entendeu? E aí somos uma organização, aí também tinha. Então, aí a gente colocou como sendo Projeto Rama. A primeira situação, lembra, né? O Lu lembra disso aí, entrou como Projeto Rama. Depois, com o Peru também, que falou de Missão Rama, aí a gente colocou como sendo missão, ou seja, algo a ser conquistado, algo a ser trabalhado, né? Ou seja, vamos permear por esse caminho, né, do contato e do que nos falam, tá? Bem colocado que essas interferências que era no Ramatiz, que fizemos reuniões lá nos espaços do Ramatiz e tudo mais, então houve bastante coisa nesse sentido, né? Por quê? Porque é o que se tinha, entre aspas, do esoterismo, né? daquela época e de coisas que se aproximavam do hinduísmo, do budismo, e que tentava mostrar o homem na sua íntegra, né? Do ser humano como um ser humano de amor, de trabalhar esse lado, né? Então, realmente, muitas coisas foram confundidas. O que eu entendi lá naquela época com a vinda do Carlos Paz, e ele falando, né, que o homem não entendia o que era o amor, era o amar, né? A gente trabalhava muito a consciência do ser. Então, aquela história de quem somos nós, afinal, né? Para que estamos aqui? E essas perguntas ficavam circundando justamente a concepção da gente. Na época não tinha essa visão, né? Confesso, da sua interiorização. Como estava muito em voga, né? Meditar, né? New Age, né? Daquela época, que foi uma onda que eu achei muito legal. Muitas pessoas surfaram de um jeito essa onda, outros de outro jeito, né? Mas, enfim, a gente surfou dentro, no meu caso, dentro do conceito de tentar ser melhor como ser humano. E no contato, né, que também eu penei ali na psicografia, a coisa não apareceu de repente, né, a comunicação. Então, as primeiras comunicações eram muito espirituais, eram como aquelas frases, né, que se falavam, não sei se como chama, Santra, sei lá, então eles deviam informações curtas, mas assim profundas, a serem refletidas, né? Que seria a melhor palavra, entendeu? E em cima disso tudo, aí no meu caso eu comecei a entender um lado mais espiritual, sem ser o lado religioso. Eu não tinha muito contato com o pessoal do Ramatiz, porque até era lá em Santo André, São Bernardo, muito deles, né? Mas tinha lá o pessoal depois da montagem dos grupos. Mas até a abertura dos grupos, né, e do Flávio Pereira, que foi mais para o final dos anos 76, lá, né, que a gente acho que não sei se foi em 76 ou comecei em 77, mas foi no final de 76, o programa Inteligência, que a gente fez as aberturas, né? Então a gente teve bastante contato muito próximo, muito com informações. No meu caso específico, eu já vinha pegando algumas comunicações telepáticas, e depois da experiência lá que eu já relatei, lá de Serra Negra, com o portal, aquela porta lá, ali me estimulou muito o processo comunicativo, né? E não sei o que aconteceu, mas enfim, né? O fato é que a comunicação começou a fluir muito. Então, vinha muita informação de como a gente trabalhar as nossas partes energéticas, os nossos chakras, né? Como a gente poder estar visualizando, no caso, a aura, e dentro da aura, a gente chama de aura interior, né? Que era mais uma coisa do seu estado de espírito, ou até da tua própria essência como ser. E então a gente começava a fazer bastante exercício de ver essas energias. E no campo, isso também nos auxiliou, porque a gente começou a perceber que tinham certas luzes, né? Inclusive o Pitoco lá viu lá em Juqueí os símbolos, né? Da confederação sendo projetado na praia, né? Então, essas luzes começaram a ser percebidas por nós também. E aí entra a grande pergunta:
todo mundo viu, muitos viam, porque às vezes ela aparecia num lugar onde estava uma galera, depois aparecia no outro, todo mundo via. Mas hoje eu me questiono, víamos com os nossos olhos físicos ou já com nossos olhos estimulados pela terceira visão? Então, aí está o Newton levantando a mão, vamos lá. Então, eu acho que isso não vem ao caso agora, já vamos chegar lá. Eu posso colocar o meu contraponto? Oi. Eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro. Então, eu nunca tive esse negócio espiritual. Eu era uma pedra. Para mim, era o contato, a pessoa se identificou e dava um horário. Não vinha nenhum negócio de querido irmão terrestre. Vamos melhorar a nossa mente, vamos aumentar minha parte espiritual. Nada. Os caras eram bem, né, bem militares, ou seja, no sentido de disciplinar, entendeu? Não, o contato Para mim, eles viam bem assim, apresentavam alguns exercícios. Por isso, essa vibe que eu falei, né? A vibe veio com esoterismo, tudo, e eu achei aquilo lá muito confuso. Porque eu falei, eles têm uma proposta de entrar em contato com a humanidade e querem que a gente tome consciência do que nós somos e de que eles existem. Como que nós podemos progredir com isso? Não, o pessoal ficava procurando, sabe? O meu interior, é em mim que eu vou encontrar as respostas. Praticamente não precisava de avistamento. E eu falei, então, eu vou sair disso. Isso é verdade, isso ocorreu depois, mas o começo foi bem isso. Ou seja, eles mostrarem para nós uma realidade existente física, né? Porque o lado mais de exercício, dessas coisas, para mim especificamente, veio mais depois, entendeu? Mas até então, onde eu estava ali, seguindo o blá 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 lá do que era do Peru, psicografia, medita um pouquinho, e levava pontualmente a data, hora e local e a realidade física dos acontecimentos. Eu era mais direto. Por exemplo, eu peguei uma amizade grande com o Diego, com o Domênico, era engenheiro, eu fui do grupo do Domênico, tá? Não fui discípulo dele, porque nós seguíamos já paralelos. O meu grupo era do João Pereira de Souza, professor da USP, na parte de circuito integrado, e a equipe de físicos e engenheiros da USP, tinha 2 do ITA, ou seja, era muito difícil, no grupo que eu pertencia, falarmos de filosofia, porque todo mundo falava sobre equação, como é que funcionava e etc. Tá? E tínhamos experiência. E não se falava de que teria que mudar o homem por causa do espírito, etc. E sim, tomarmos consciência de que a sociedade estava indo para o caos. Como está agora. Tá? Então, quer dizer, nós não conseguimos brecar. Nós não conseguimos. Não, e até completando mesmo ali, na realidade, né, quando eu entendi lá nos anos 70 mesmo, né, até 77, 78, o Carlos Paz encerrou os grupos, mas nós continuamos, né, a nossa trajetória do contato e tudo mais, e com receptibilidade normal. Ali sim, os anos 70, para mim, bem colocado, Luiz, era uma presença para mostrar a existência, sim, de que existe disco voador e de que, cara, tem uma outra civilização com tecnologia avançada, mostrou-nos em campo a tecnologia, tudo, né, não somente com os contatos físicos, com as portas, mas o deslocamento das naves, baixa pra caramba, entendeu? Então, não era in contest, por assim dizer, que, aquilo era uma realidade física ou foi uma saída astral. Não, cara, a gente se reunia nas montanhas, ainda naquela época a gente podia fazer fogueira, né, porque era muito frio, cara, saía lá para fazer o tal do autocontrole, né, se afastar um pouco dos grupos, e as coisas acontecia em grupo, acontecia sozinho. Então, era muito forte a vivência do contato e muito próxima, né? Então, aí depois, realmente, com chamada dos grupos, houve uma diversificação de informação. Mesmo assim, a gente ainda não tinha tanta informação como já no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando entrou a internet, né? A internet veio no final dos anos 90, então, perdão, no final dos anos 80. Não, então, 90. Aí começou as informações, né? Mas fala aí, Nil. Não, só para a gente balizar. Então, legal. Fatos. Agora não é especulação. Fatos. História dos grupos Rama.
No Brasil, no Peru, isso é o que eu estou falando de estudos meus. No Brasil, no Peru, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, na Colômbia, El Salvador, Honduras e México. Em todos esses lugares, entre os 3 e os 4 primeiros anos foram marcados por experiências marcantes. Avistamento de naves, não objetos ou luzes, naves. Criaturas, luzes saindo, criaturas, seres humanoides saindo e voltando. As famosas experiências de Chandra. Contato, canépulas muito próximas. Isso comum a todos. E depois, em todos os lugares, a partir do 5º ano, 4º, 5º ano, um distanciamento. Continuaram acontecendo práticas de campo? Sim, mas mais distantes. Deixaram-se de ver as naves, começaram a se ver luzes, deixaram-se de ver a silhueta, começaram a ver objetos ou luzes que não deixavam dúvidas, mas estavam longe. Isso veio de lá para cá. Uma ou outra coisa pontualmente acontecendo mais próxima, sim, com uma outra pessoa. Isso é histórico, isso não é invenção minha, isso é histórico. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto. Segundo ponto, na história de todos os lugares, os líderes basicamente foram Sixto Paz e Carlos Paz. Mito, Oscar, Juana Servo, Rodolfo Aramaio acabaram saindo, pelo que eu fui estudando, 3 ou 4 anos depois. Em cada país surgiram algumas pessoas que foram líderes. No Peru, no Chile, Rodrigo Fazalida e o Guilherme Alvarado. No Uruguai, a família Romaniz. Depois veio a turma do Trócoli. E assim por diante. No Brasil, Carlos Paz ficou aqui, mas nem no Brasil houve uma constância o tempo inteiro. Carlos Paz saiu e voltou, Diego saiu e voltou, Luiz saiu e voltou. Não tem ninguém que ficou o tempo inteiro. Tá? As pessoas que mais participaram, talvez tenha sido o Diego, mas mesmo assim teve o seu momento para sair, voltar. Você conta isso no livro. A questão não é essa. A questão é, está descrito os processos de como eles aconteceram. O Carlos Paz descreveu bem no Semeadores de Vida. E o Diego descreveu bem na visão dele. O que eu achava que poderia ser útil para nós agora é fazer uma reflexão pessoal de vocês. Não colocando por que aconteceu isso com o Grupo Rama, não. Vocês, pessoalmente, do desenvolvimento do contato de vocês em 50 anos, com paradas, voltas, idas e vindas, casamentos, descasamentos, estudos e tal. Como é que vocês avaliam o desenvolvimento do contato de vocês? E antes que vocês respondam, outra coisa também que eu pesquisei, que é fato e parece que é indissociável. A característica do contato de cada pessoa está vinculada a como ela interpreta o mundo e o contato. Um engenheiro dificilmente vai ficar recebendo informação sobre aura. E uma pessoa mais, entre aspas, filosófica, dificilmente receberá equações ou coordenadas de avistamento físico. Isso é fato dentro da história do processo Rama. Fato. Por isso que eram alguns grupos que podiam mesclar e misturar pessoas de ideias e características diferentes, às vezes enriquecia e às vezes levava à bancarrota. Mas acho que não vale a pena entrar aí. Pessoalmente, como é que vocês veem o desenvolvimento do contato de vocês em 50 anos? Bom, posso dar o meu é curto e grosso, porque assim, eu vi que, por exemplo, muitas coisas aconteceram de trabalhar com energia, com portas, explicar muitas coisas também não entendia e nem consegui respostas, né? Entendeu? Só mais para frente. E então, assim, para mim foi como se fosse realmente um aluno. A Leonora até falava assim, somos alunos da Faculdade da Confederação, ou seja, existe um grande aprendizado lá, e com o tempo eu fui vendo, do que seria essa relação de nós, terrestres, dentro dessa comunidade cósmica, né, dessas entidades, como eles se comunicavam, ou seja, telepaticamente, as energias, como eles conseguiam diferenciar certos tipos de energia, perceber certas coisas. Então, esses ensinamentos, para mim, pessoalmente, foram valiosos. Ah, mas isso daí te fez ganhar dinheiro na vida? Não fez, entendeu? Mas foram umas coisas que, para mim, eu achei legal. Que consigo perceber situações
de pessoas, de ambientes, coisas assim, e que eu sei que não está ligado, vamos dizer, a um lado bem racional, mas mais por um lado perceptivo, intuitivo, né? Que é uma coisa que, felizmente ou infelizmente, dom ou maldição, eu convivo com isso, né? Mas eu sei viver, eu sei me interessar, manejar hoje em dia, né? E isso que me agrada no contato. Eu sei que tivemos muitas saídas, né? Não somente agora, mas no passado também, que a gente dava com os burros na água, não acontecia nada, é só questionamento, pô, por que não apareceu? As outras que a gente achava que, né, vamos lá só para bater cartão, acontecia tudo, né? E nem era do jeito que a gente esperava, né? Então, para mim foi um grande aprendizado, tá? Uma escola que eu aprendi coisas que dificilmente eu encontrei em livros, principalmente nos livros mais específicos de contato, dessas coisas, como você bem falou, Nil. Então, assim, para mim, é, assim, eles sempre falaram sobre a realidade do futuro do planeta, que é o que está acontecendo hoje, né? Essa desgraça, esse impacto do meio ambiente, essa descompensação de clima, né? Enfim, isso foi relatado e na hora, no dia lá, na época, a gente não achava que a coisa ia ser de uma magnitude e impacto, eu particularmente não achei, mas para mim foi isso mesmo. Mas quanto o teu desenvolvimento pessoal, de 50 anos. Foi mais que o meu. A única coisa que eu quis é, com o meu desenvolvimento pessoal, poder compartilhar, dividir com outros, que talvez conseguisse, vamos dizer, pegar essa cadência e que pudesse ser referências de que, pô, isso que aconteceu também aconteceu comigo. Como é que você percebeu? Ah, eu vi isso, vi aqui. Um parceiro meu, que era o Rui, né? O Rui Magrão, o Rui Alberto, né? Na época, né? Na época a gente chamava muito por apelido, né? Por causa dos militares, né? Então ninguém citava o nome, né? Então era o Magrão, o Bacalhau, né? Para mim eu chamava de gringo, né? Enfim. Então mas assim, para mim era, vou tentar ensinar ou mostrar o que aconteceu comigo para ver se o cara consegue ter essa cadência para ser referência, porque sozinho era difícil entender tudo o que acontecia e não tinha referência, não tinha Google, não tinha livros, né? O máximo que chegava ali, eu me lembro do primeiro curso que me convidaram foi do Mind Control do Silva, né? Silva Mind lá, entendeu? Então era uma coisa sempre que aí eu entendia mais ou menos, puxa, como trabalhar a energia, a aura, controle da mente, que era importante para o nosso campo também, né? Porque como as coisas eram muito próximas, né? O coração batia forte, né? Não vou dizer que não, entendeu? Ninguém bate no peito e vai. A gente conhecia que não ia ter problema de integridade física, aquelas coisas todas, mas a emoção ou a energia, essa sinergia, todo esse processo frente ao contato, a isso tudo, era forte, era complicado. Tanto é que, por exemplo, assim, já o Uri Geller, quem lembra dele lá nos anos 70, ele falou, né? Ele falou assim: eu consegui muito dos meus poderes paranormais por causa da aproximação de contato com uma nave espacial. Então, aí o pessoal vinha com aquela expressão: acho que o campo eletromagnético da nave deve ter mexido com o teu campo eletromagnético e, de algum jeito, estimulado a sua mente, a neuroplastia que eles chamam hoje. É possível? Não sei, eu não sei, entendeu? Mas o fato é que, de alguma maneira, entendeu? Houve esse estímulo para mim, houve esse tipo de coisa, e que muitos não conseguiram chegar nisso, não sei por quê também, entendeu? Não sei se falta de dedicação, ou como falou, era outra vertente de estudos, eu não sei. Eu sei que, para mim, houve alguns resultados, assim, que me espantava, me punha medo, outros eu dava o passo à frente mesmo, que se foda, né? Não sei se era o meu lado suicida, mas não, vamos para frente, porque muitas pessoas acham que o contato físico, ele o cara vai sentar ali, vamos conversar. Cara, envolve muito mais do que só uma informação, é energia, sabe? Expansão de perceptibilidade. Você, dentro, mesmo não estando dentro de um Chandra, por exemplo, aquilo realmente já te amplia de alguma maneira todo o seu lado
mas não somente intuitivo, perceptivo, entendeu? De algum jeito, você fica mais afinado dentro de certos contextos. Então, é só para finalizar. Então, para mim, o contato, e o pessoal fala, mas o que ele falou? Eu falei, cara, não é assim, um bate-papo numa casa, num salão de chá, entendeu? Não é. Cara, ali envolve um monte de coisas que a sua mente não consegue perceber, não consegue entender. E ela, não entendendo, ela se previne, ou te joga receio, ou te joga dúvida, ou sabe? Então, muitas coisas passam na mente, ao menos dentro dos processos, para mim foi desse jeito, né? Então, a minha perspectiva pessoal, cada um tem a sua, né? Eu vou colocar na minha parte, eu sou mais engenheiro, né? Eu aprendi de um grande amigo meu, não contactado, né? Mas um amigo pessoal, de que quando a gente começa a adquirir conhecimento, a gente começa a ter consciência do nosso mundo, do nosso redor, e principalmente da consciência de o quão filha da puta nós somos. E quanto mais você vai tendo consciência disso, esse meu amigo falava, mais triste a gente vai ficando. Porque nós conseguimos observar o quão diminuto nós somos, o quão insignificantes as nossas ações neste momento na Terra. Poucas ações poderão ser feitas individualmente para que possa mudar a humanidade. Talvez seja um exemplo, talvez seja uma ação, talvez você seja um mártir de alguma coisa. Isso são questões e que me fizeram crescer, essas experiências me fizeram crescer ao tomar a consciência. Eu não segui, como você deve ter percebido, a vibe do esoterismo. Né? O que eu segui? Buscar a consciência da mensagem do que eles queriam transmitir para nós. Porque é muito importante. O que eu ensinei? Bom, os caras atravessaram anos-luz. Conseguiram conversar com as pessoas, algumas pessoas, e a mensagem inicial é: tomem consciência de quem vocês são, porque, na minha opinião, a mentalidade deles é a seguinte: nós somos um câncer. Se a gente não mudar, nós somos um câncer maligno, porque existe o câncer benigno. Ele interfere pouco, né, no complexo, mas consegue conviver bem. Agora, o maligno, ele se espalha, ele causa destruição. Então, talvez eles queiram colocar essa diretriz para nós, de tomarmos consciência de que nós mudamos todo o universo. A nossa civilização, ela imediatamente muda. E, então, nós temos que evitar mudar e espalhar uma coisa ruim. Essa coisa ruim vem das nossas tradições, dos nossos conhecimentos e de como nós nos achamos frente a outras orbes e outras civilizações. Infelizmente, eu tomei consciência de que o humano, ele, quando vê uma outra sociedade inferior, ele destrói ela. Veja o exemplo dos índios. Veja o exemplo dos conquistadores europeus. Não vou nem falar os nomes dos países, porque aí eu já vou ser contra português, espanhol, holandês, etc. Mas, nas épocas das conquistas, eles invadiram países puros, civilizações puras, que estavam vivendo bem. E como eles tinham melhor tecnologia, dizimaram aquela civilização. A experiência humana já conta isso. Então, a confederação, acredito, ela tem consciência disso. De que, se começar a transferir certas coisas, vai contaminar a nossa sociedade. Vai criar a nossa dependência com eles, vai criar a nossa dependência com a tecnologia deles, vai criar a dependência deles com o possível conceito espiritual que eles têm, e por isso eles são tão
com o passar do tempo, eles ficaram mais distantes. No primeiro, se mostraram bem para mostrar que essa realidade existe. Hoje, eu vejo o Pentágono reconhecendo que existem fenômenos, não sei o quê, eu vejo o Dr. Coulter, né, o grande repórter, falando, pesquisando, espizinhando, indo, mostrando que o OVNI existe um fenômeno, existe alguma coisa, existe acobertamento do governo. Aí eu tomo consciência do que, desculpa, nós já passamos por isso. Nós já sabemos que o contato existe. E de que o outro lado é muito avançado e muito inteligente, acima do que nós possamos perceber. Agora, eu tomei consciência de quem nós somos. Está refletindo agora na guerra do Irã. Quem nós somos, porque eu faço parte dessa humanidade. Tem pessoas que vão aí numa comunidade, se separam porque não quer mais fazer parte dessa humanidade. Tomaram consciência de que existe uma comunidade ou humanidade, 98%, que só pensa em, sabe, consumismo, e vai estragando a Terra. Não existe mais. Então, hoje em dia, o que eu percebo é que as pessoas, e eu faço essa pergunta no ar, será que elas querem ter essa consciência de quem nós somos? De que nós podemos ser? Ou nós queremos avançar tanto, que nós temos agora a IA, né? E nós vamos avançar no espaço e nós vamos conquistar todo mundo. Esse é o humano atual. Ele não tem um conceito de que eu falei na pizzaria para alguns na hora da despedida. Existem dois tipos de pessoas. Aquela que, quando vê uma pizza, ela já pega o seu melhor pedaço. Porque já vê um queijão melhor, mais grosso, aí pega Aí o resto que se vire. Eu garanti o meu. Agora, existem outras pessoas que contam as pessoas na mesa, vê o tamanho da pizza e ela fica distante e vai servindo os outros. Não, pega aí, pega aí. E aí eu terminei. Isto é confederação. É repartir. É tomar consciência dos limites e tentar fazer com que a convivência seja boa. Agora, dentro desse processo, se nós vamos descobrir dentro da gente, através das filosofias, budista, sufista, etc., é o caminho de cada um. Todos vão chegar ao que eu chamo de uma consciência global do que nós queremos ser melhores. Só que, infelizmente, quanto mais nós ficamos melhores, mais tomamos consciência de como está esse mundo, de como estão as pessoas. Às vezes eu falo para alguns, né, sobre conhecimento, né? Eu falo, poxa, eu sou da época do livro. Hoje, as pessoas são na época do TikTok. O conhecimento está em 30 segundos de vídeo. É incrível isso. Então, para mim, eu não consigo entender o embasamento. Eu não consigo como formar base de uma sociedade com coisinhas de 30 segundos ou 15 segundos. É necessária a formação lá dentro. É aquilo que os monges budistas fazem, né? Eles fazem a vida inteira um dia por conseguir perceber que ele é um humano e estou um pouquinho melhor. Eu estou um pouquinho melhor. Eu tenho consciência de que eu estou um pouquinho melhor. Eu não sou perfeito. Agora, os extraterrestres me ajudaram para isso? Sim, me ajudaram. Os contatos que eu tive com o Nemo, tá, realmente me fez tomar consciência e ele me ajudou nisso. Ele me ajudou de forma direta. Inspirações. Lembra que eu falei para você na época da pandemia? Eu recebi inspirações e eram verdade? O cara, não, pesquisa sobre a apatita, tal. Porra, não é possível. Tá? Eu fiquei sensível a isso, ou seja, eu tenho essa parte, vamos dizer, esotérica ou de sensibilidade, que eu deixo aberto. E aí vem conhecimentos de que ele se transforma no que eu chamo de biblioteca, né? Aí eu vou pesquisar dentro dessa biblioteca para ver se eu consigo fazer alguma coisa boa para a humanidade. Veja, nós descobrimos coisas extraordinárias na pandemia para evitar que
as pessoas ficassem doentes, mas qual foi o resultado disso? Eu não consegui fazer com que nenhum empresário ficasse sensível a isso e investisse nessa tecnologia. Olha como é que está a humanidade, né? Então, é uma pena, né? Posso fazer algumas correções? Observações, perdão. Bom, 1 hora e 5 minutos, daqui a pouco a gente vai fechando, só para não ficar tão pesado assim para as pessoas que estão ouvindo, acho que a gente já conseguiu avançar bastante. Algumas observações. Para quem não estava lá, a pizza que o Luiz se referiu foi um evento que a gente teve há 2 semanas para comemorar o aniversário dos 2 nobres diletos guias de terra que estão aqui conversando hoje e que nós nos reunimos e compartilhamos momentos muito agradáveis. E ali foi que o Luiz comentou isso, para situar no tempo e espaço. Segundo, é bem interessante o que vocês falaram, e mais, olha que legal. É inevitável, quando a gente está vivendo algum momento presente, que a gente faça projeções futuras. É inevitável que a gente navegue no passado e que projete no futuro. Um exercício que eu queria fazer com vocês agora era isso. Imaginem vocês há 50 anos, vocês projetavam o futuro, com as informações que vocês tinham, e quando surgiu o contato, claro que projetavam. Olha, vai acontecer alguma coisa, eu vou estar participando desse movimento aqui, alguma coisa vai se desenrolar. Seja o que for que vocês projetaram, não aconteceu, porque isso é clássico. O clássico da profecia é, ela não se confirma. Ela não se confirma, não veio. Do que acontece hoje. E por outro lado, muito conhecimento veio junto disso, e desse conhecimento, a ponderação, as práticas de campo, as conversas, a decantação se transformou em pérolas de sabedoria. Queiramos ou não, aqui estamos com algum pouco de sabedoria. O que eu queria colocar para vocês agora, para a gente ir fechando, é como é que vocês entendem hoje, como é que está o contato hoje, não só da confederação, porque a gente aprendeu que tem muitas inteligências atuando aqui no planeta hoje. Não é só a turma da confederação, e não é só a turma da confederação que atua dentro de rama. Aprendemos isso por estudos, por conversas e tal. O espectro é grande hoje. Ao contrário dos anos 70, 76, 77, 78, tem muito material. A dificuldade hoje é filtrar. Não é a escassez, é a abundância. Nós estamos vivendo uma infobesidade. É uma obesidade de informação. Então, mas a gente está nessa esfera. A avaliação de vocês, desse espectro do contato humano em geral e de vocês em particular. Como é que está o contato hoje na Terra? Como é que vocês enxergam o que está acontecendo? O quanto não se confirmou do que vocês projetavam e o que vocês entendem que podem ser os próximos passos do futuro imediato, não futuro longínquo, futuro imediato. Eu coloco um ponto bem interessante, que em julho nós vamos obter algumas respostas interiores quando assistirmos o filme de Steven Spielberg, O Dia D. Observando os trailers, tá? Spielberg coloca um ponto que me afetou bastante, tá? Primeiro ponto, vocês assistem o trailer, vocês vão entender o que eu vou falar. O que eu evoluí de um engenheiro que não acreditava nada, tinha uma família católica e um ramo que conhecia budismo, tu imagina? Que está no Brasil, né? Isso foi muito bom, porque eu vi duas religiões, conheci duas religiões, e isso me ajudou na minha formação tradicional. E eu percebi que eu complementei com eles lá de cima, que existe uma outra coisa. E, mais tarde, descobri que eu fui alguma pessoa no passado. E que talvez, neste filme, ele vai mostrar que muitos humanos que estão na Terra, dentro de si tem o extraterrestre. Essa é a mensagem que o Spielberg vai transmitir, e eu acho que poucas vão perceber. Tá? E somos diferentes, porque o universo é enorme, são trilhões de estrelas.
trilhões de pessoas que visitam e vão aqui habitar este corpo. Nós somos um extraterrestre. Eu tenho consciência disso. Agora, o como nós somos evoluídos ou não é uma questão de percepção. E neste filme vai colocar. Assistam o trailer, vocês vão entender o que é. Tá? Uma cena que me fez pensar, me dar o estalo disso, e que Spielberg colocou, que é justamente na hora que a mulher está lá falando sobre o tempo, ela começa assim, então, pela cidade de Denver, acho que é Denver, está lá, né? Tá certo? E ele mostra os olhos, né? Ou seja, percebe-se que dentro dela habita o contato. Ou seja, o que talvez no passado nos ativou para que a gente pudesse ter contatos telepáticos ou outros tipos de contato nas pessoas que estão no grupo, é porque foi ativado aquele extraterrestre que existe dentro da gente. Nós fomos no passado um extraterrestre. Estamos vendo um irmão. É talvez isto a consciência de que os caras queiram transmitir. É por isso que muitas pessoas sentem muito amor, muito carinho. É como se fosse um cara assim, tipo assim, meu irmão, você está hoje num outro corpo físico, mas ó, você já foi daqui, entendeu? O que eu estou querendo dizer, né, essa transmutação. E quando você começa a tomar consciência disso e do que você está vivendo, você fala assim, meu Deus, que mundo que eu estou vivendo e o que eu posso fazer para que ele possa melhorar. É essa consciência e eu quero fazer alguma coisa. Eu quero ser um tijolinho. Eu consegui, dentro do meu cuidado, né? Do grupo que foi formado, que eu formei um pequeno grupo, nessas pessoas eu tomei muito cuidado, que eu chamo de passos homeopáticos, para não deixar essas pessoas entrarem numa seita, num conceito de seita. São livres. E eu fico muito feliz que conseguem entrar em contato de vez em quando. E eles estão acesos, eles estão conscientes do que está ocorrendo. De vez em quando mandam um WhatsApp para mim para tirar dúvida, eu também vou tirando dúvida. Eu também posto bobagem, devem dar muita risada, né? Mas é aquela coisa do o que era mestre se transforma agora em discípulo, e o discípulo se transforma em mestre. É o que está acontecendo agora entre nós três. Você falou no começo, eu entrei depois, tal, o Diego é o primeiro, tal, eu um pouco o segundo leva, tal. Hoje nós somos todos mestres, Newton. E discípulos ao mesmo tempo, um dos outros. É o que você falou, eu não tenho tanto conhecimento, etc. Eu vou dar uma coisa para você. O grande capitão não é aquele que é capitão de uma nau por mais de 50 anos. É aquele que, com 10 anos, com um barco, atravessou o mundo e adquiriu tanta experiência que dá aula para esse velho capitão que sou eu. Né? É esse ponto que eu coloco que você está dentro do meu coração dessa forma, Newton. Né? Esse respeito. Né? Porque você é o instigador. Você é o cara que... eu fui lá na pirâmide. Eu fui lá no Peru. Tá certo? Esse espírito que você tem é maravilhoso. E trocar essas experiências com você me enriquece. Realmente me enriquece. Eu agradeço ter você na minha vida. Diego, então, é aquele cara que, quando eu faço a prática de campo, eu sou aquele engenheiro, né? E o Diego é aquele cara que abre a mão assim, eu tô sentindo o ambiente, os caras tão perto, o pior que estão. Pro meu susto, os caras estão mesmo, o cara sente, vai fazer o quê? Né? É extraordinário, a gente vai vivendo isso, né? Com as nossas visões e os nossos limites, né? É bem interessante. Diego, fala aí. Você estava comentando um negócio, me veio uma frase aí que eu li escutei essa semana, né? De uma pessoa falando que
há pessoas que estudam e absorvem o conhecimento para si. E há outras pessoas que estudam e absorvem o conhecimento para compartilhar, né? Eu acho que a gente é um pouco dos dois, né? Entendeu? Assim, eu sei que eu sou uma pessoa extremamente complicada e indisciplinado, nem sou a melhor referência, mas alguma coisa, cara, assim, eu tento ver e tento ajudar. Com o que eu via no passado, né, Nil, que você pergunta, 76, quando as comunicações vieram fortes, eles comentaram sobre o tal do Homem-Rama, o Homem-Amar, aquela coisa toda, de mudar, de repente, o futuro da humanidade, né? Até há um tempo atrás, o Godard já falou, ninguém falou de mudar o futuro da humanidade, sim do seu povo, você tem que ver quem que é o seu povo, né? Então, independente seja da humanidade ou do povo, o que a gente puder dar não vou dizer palavra ensinamento, porque quem sou eu, né, para poder ensinar algo, né, mas compartilhar aquilo que a gente aprendeu e que se isso daí for útil para cada um, né, puta, que bom que eu consegui ajudar dessa maneira, entende? E sim também recíproco, né, como Newton, puta, ele é um contraponto extremamente necessário na minha vida e que me ajudou a ver muitas coisas que eu não enxergava, que estava ali na minha frente, né? Porque eu sou muito, assim, sinergético, pô, e sempre eu acho que sempre está tudo bem, e a gente é até meio ingênuo em algumas coisas, né? E mudar isso também, não sei se compete, porque eu gosto de ser assim, e eu me entendo dessa maneira, e já fui uma pessoa, assim, super disciplinada, claro que as conquistas mais disciplinadas sempre vêm maiores, né? Mas tanto no trabalho profissional, outras coisas, né? Mas eu imaginava o mundo hoje de outra forma, cara. Puta, eu estou extremamente desiludido com o que eu vejo, entendeu? Extremamente desiludido, não chega perto do que a gente tinha combinado com os extraterrestres, do que eles mostrando, e eles falando que, puta, pode dar merda no futuro, hein, meu? Eu falei, não, nós vamos consertar, né? Até uma conversa lá com o Godard, né? Quando estava voltando, né? Eu falei, puta, você de volta aí, né? A gente aqui, né? Com tantos erros e acertos, né? E tipo assim, e agora? O que nós vamos fazer? Aí ele falou, então ele falou, ó, tantos erros e acertos, mas tudo com conserto, né? Então até achei legal a rima, né? Mas assim, o conserto é de tentar entender melhor, não somente a minha pessoa dentro de um momento, de uma visão, mas também de entender de como esses desdobramentos da humanidade, do comportamento humano, das pessoas, inclusive com a tecnologia inserida atualmente, né, mudou tudo. Mudou os usos e costumes das pessoas antes da internet, era um. Com a tecnologia, principalmente da internet, e vindo telefone celular, outra, mudou totalmente, entendeu? A linha comportamental e dos usos e costumes. Então, eu acho que aqui a gente, que é do século passado, conseguiu ver essa transição. E eu, por Deus do céu, eu sabia que o contato ia trazer tecnologia, ia trazer evolução, e que até o próprio ser humano conseguiu isso por si também, mas eu acreditava, e puta, meu, não sei se ainda acredito, mas de que isso vai mudar o curso da humanidade para melhor. Para melhor. Eu acredito nisso e luto para isso. Mas, olha, a gente olhando o dia a dia é desagradável. Mas eu sei que em algum lugar tem pessoas como nós, e várias, que estão tentando fazer a sua parte. E isso, cara, me estimula. E o contato, ele não sei porque também, de alguma maneira, não perdi, sempre as comunicações vêm, e data, hora e local que eu marco ali para fichar, será que eu estou delirando nas minhas, sabe, mentalizações, nos meus contatos? Não, isso me joga num plumo, que é o que o Neil ensinou, de, cara, veja a sua realidade, veja as coisas concretas, não viaja, não tenha mentalismo. Então, essa referência deles estarem presentes dentro do que eu hoje vivo, a minha realidade física, tridimensional aqui, para mim isso é uma âncora, entendeu? Porque eu vejo muitas pessoas também divagando, viajando. Eu não estou aqui para questionar o processo de ninguém, mas não é o meu. Eu acho que é muito fácil se perder nesse caminho,
Então, eu tenho essa necessidade, sim, deles estarem próximos, para que eu saiba que eu não estou me perdendo em algumas coisas, e que eles ainda estão presentes e tentando ajudar com que a gente seja melhor, né? E que a gente possa fazer uma diferença e que esse planeta realmente possa compreender e trabalhar ou conviver com essa realidade deles, porque eles sempre estiveram entre nós, entendeu? E muitos andando entre nós. E não somente os que vêm de fora e tentam não interferir, mas orientar-nos, né? Então, eu acho que é extremamente importante isso. Então, isso me ajudou muito. E quando eu me afastei, aí realmente eu tentei ver quem eu era como um ser humano comum, igual a todos. Eu me senti extremamente vazio. Me senti, sabe, por mais que fosse no cinema, assim, eu falei, cara, eu não sei se é porque eu bebi daquela água ou se eu vivi aquela realidade. E hoje, trabalhar ou viver uma realidade mais humana, sem esse conhecimento que a gente pode expandir, é muito difícil. Então, assim, eu volto para essa jogada e Deus queira que eu ainda consiga, né, ter energias para poder buscar respostas a campo. E eu sei que também, às vezes que eu não pude sair, os caras vieram a mim e foi uma coisa surpreendente. Como o Luiz falou, quando eles querem, eles vão até na sua casa, meu irmão. Entendeu? E isso daí já aconteceu comigo, com o Luiz, acho que com o Nil, não sei, enfim. Então, eu acho importante, porque, de alguma maneira, esse elo entre nós ainda não se rompeu, assim como com o Luiz, que a gente às vezes não se vê faz tempo, ou ficamos... Quantos anos a gente ficou sem se encontrar depois, Lu? Depois retomamos a nos vermos, fazíamos algumas saídas, que ele ligava, Diego, estou com um grupo aqui, vem conhecer, vem me ajudar numa saída para dar uma posição, saía, rolava as coisas, entendeu? Depois ele seguia o caminho dele, eu fazia o meu. Então, assim, eu acho que eu não me vejo assim fora desse contexto, felizmente ou infelizmente, sei lá, mas o fato é que eu acho que tem que seguir em frente e temos que continuar buscando. Então, hoje, depois de 50 anos, eu ainda sou aquele sonhador, sabe, Nil, respondendo a tua pergunta, Luiz. Eu ainda acredito que com a ajuda deles a gente possa fazer algo melhor. É o que eu acho, então. Talvez não para todos, mas ao menos se puder salvar um ou dois, tá bom. Permita-me, consegui resistir a não chorar pela emoção dos depoimentos, agradeço as palavras e tudo. Um papel de jornalista agora, para a gente terminar, sem mencionar nomes específicos, mas parece que também na trajetória dos grupos de contato em geral e dos grupos Rama em particular, as pessoas que conseguiram estabelecer algum contato frequente geralmente tinham um ou outro desses guias que os acompanharam ao longo de anos e décadas. Geralmente um, no caso, um ou dois. De novo, sem mencionar nomes. Para vocês, como é que essa relação com essa inteligência, com essa criatura se desenvolveu? Como é que ela é hoje? Quem é esse personagem ou esses personagens específicos para cada um de vocês? Uma Bom, ótima pergunta. fala, Lu. Uma ótima pergunta. Esse meu amigo, para mim, eu só posso dizer sobre isso. Dentre esses personagens que marcam cada contactante, esse meu amigo, ele responde plenamente às minhas expectativas. Ele não me reforça com as minhas crenças. Muitas vezes, ele dá aquele tapa na cara. E acredito que isso faz com que eu cresça. Ele conseguiu transmitir para mim a preocupação que estes seres da dita confederação, né, tá certo? Se preocupam com a nossa humanidade. Me fez refletir que alguém cruzar o espaço anos-luz
e manter por 50, quase 50 anos, ainda um contato telefônico e responder ao chamado, tá? É de um valor para mim que faz com que eu sinta esperança de que é possível acontecer alguma coisa e uma pequena mudança desencadear para frente. Eu transmiti para frente para os meus filhos, espero que possa transmitir para os meus netos esta mensagem, esta consciência. Mas eu sei que da mesma forma com que o cara que entra em contato comigo tem esse carinho, eu vou também transmitir para os que estão do meu lado. Eu não tenho certeza que eles vão tomar consciência ou vão absorver. Porque você joga essa mensagem. Se ele vai absorver ou não, é a vida. Né? Mas nós não podemos desistir. Então, isso é que é marcante, tá? Isto que para mim é incrível. 49 anos e meio, como você falou, né? Tá? O cara ainda continua. Tá? Então, que cara persistente para um cara, né, como eu, falar, pô, vou entrar em contato de vez em quando com o cara, vou ligar para ele. Né? Ou seja, eu sou um cabeça dura. E o cara tem paciência. É incrível. Mas o que é ruim, ele me abriu a consciência a ponto de que, eu falo francamente, eu estou muito triste com o mundo. Eu estou realmente triste com o mundo. E com o que nós somos. Assim, eu me jogo junto com a humanidade hoje. Né? Quando eu vejo os comentários do que está acontecendo agora, de como nós somos mal, o homem é muito mal, entendeu? E eu consegui, talvez porque a minha formação de ser da área de estratégia, etc., pô, eu já sei o que os caras estão querendo nessa guerra do Irã. E eu fico puto, entendeu? Tá? Uma pena. Tá? Só para dar uma mensagem. Existem pessoas que provocam certos movimentos dentro dessa guerra que está ocorrendo para ficar mais rico a cada momento, com vendas e compras de ações, tá? Não está preocupado com o mundo, está preocupado com ele. É uma pena. Existe esse tipo de pessoa? Existe. Aos milhões, entendeu? Aos milhões. Então. Alberto. E aí, Diego? Da minha parte, cara, eu comecei o meu contato com um extraterrestre que se autodenominou Godard, que, por incrível que pareça, era o mesmo cara que conversava com o Carlos Paz. Algumas coisas eram assuntos semelhantes, outras totalmente diferentes. É interessante que é uma pessoa que sempre me respeitou dentro das minhas crises, entendeu? E também me chacoalhou quando precisou que eu tomasse frente a algumas decisões ou alguns trabalhos que a gente se comprometeu em fazer. Então, ele, tipo assim, bem mãezona também, mas bem disciplinado. Uma vez ele falou para mim que ele iria se afastar. Falei, puta, meu, e aí, então, acabou? Ele falou, não, vou deixar um amigo para poder te continuar orientando. E foi quando eu conheci o Antar. E, de repente, veio lá na minha mente, do nada, uma comunicação vindo dele, né? E se apresentando. Oi, tudo bom? E o Godard não tinha falado o nome desse extraterrestre, né? Ele falou, tudo bom? Sou Antar. Vim aqui continuar o trabalho, coisa e tal, com uma personalidade totalmente diferente. E o cara, muito gente boa, um pouco mais disciplinado, um pouco mais cientista. E depois vi já nos anos 90, lá para o final dos anos 90, uma pessoa que teve um contato lá no Peru
e que ele falou que da luz lá, da nave, da luz, saíram duas entidades que se autodenominaram Godard e Antar. Falei, porra, olha os caras aí andando juntinho na nave. Então, ele já era um amigo. Então, isso, cara, para mim foi tão legal, porque eu falei, cara, eu não delirei. Eu não delirei, a coisa é real, com outras pessoas que estão aí. E o que ele conversa com essa outra pessoa aí não é nada do que ele fala comigo. Lá fala sobre DNA, RNA, que eu não entendo muito. Então, achei legal. E sempre também, nesse drible dos dois, teve o tal do Astar. O Astar, não sei se é o Astar Sheran, chama-se de Astar. Mas esse Astar é o que eu tive bastante experiência física, mas dentro da minha realidade. E ele é bem mais disciplinado, me chacoalha, me cobra, entendeu? Mas é muito companheiro, assim, dentro das minhas dúvidas, das minhas incertezas. Às vezes eu não saio abrindo o canal para, deixa eu perguntar lá com o cara. Não, eu tento resolver os meus problemas aqui eu mesmo. Mas quando o bicho pega, ou ele vem, ou, de alguma maneira, eu gostaria de uma terceira opinião, né? Porque a segunda é a do Newton, né? Aí vem a terceira dos caras lá em cima, né? Então, e é bem como o Lu fala, né? Meu, assim, eu sou totalmente estabanado, quem me conhece sabe, né? E o cara me consegue me colocar na linha, para, chacoalha, presta atenção, é assim, assado, faz isso. E quem sou eu para, sabe, desobedecer o cara lá em cima, que me veio chacoalhar lá, sei Deus sabe da onde, né? Então, pô, vamos respeitar essa amizade, né? Esse carinho que a gente tem como eu tenho com o Luiz, como eu tenho com o Nil, né, que também me dão os chacoalhões da vida, e os caras lá, assim, claro que eles são uns puta mestres extremamente, né, mas eu os trato, assim, muito como amigos, né, assim, entendeu? Não são deuses que eu adoro, são amigos extremamente inteligentes que, puta, me orientaram, me abriram a minha consciência, me levaram a outro patamar, vamos dizer assim, de consciência, de perspectiva, de visão, não somente planetária, mas cósmica. Puta, e isso aí, muitas das coisas não achei em livro algum, entendeu? Também não vou dizer que eu li 1.500 livros, mas os poucos que é do segmento, reportagens ou contatos de outras pessoas também, porque é o que eu mais me foco, né? Para saber se os caras estão tendo as mesmas respostas ou as mesmas performances, entendimento e aprender com isso tudo, né? Porque hoje tem bastante gente aí, uns eu já nem pesquiso porque não é a minha performance de trabalho, então não me interessa, porque o tempo hoje, para mim, ele é muito escasso e muito precioso, né? Mas, assim, então eu vejo por esse lado. E, cara, que bênção, né? E bem o Newton fala, né? Que eu tinha que aproveitar mais essa relação, e eu escuto isso e me esforço, né? Para poder estar me centrando mais. Esse ano é um ano que eu vi que o contato está cada vez mais próximo, como antigamente, se intensificando mais, e que está faltando um pouco mais de dedicação para eu não somente me preparar, mas sim também ter consciência das novas informações e dos novos passos, né? Porque senão não adianta nada, entendeu? Então, assim, estamos nessa luta, é legal que o Nil está aí junto comigo, não deixa a peteca cair, o Luiz Tadashi também sempre foi um mestre para mim, sabe, com as suas ponderações e com o seu lado, né, mais de engenheiro, de ver o próprio contato mais técnico e entender a tecnologia deles entendeu? Entrar dentro de um chamber, passar por uma porta dimensional, mesmo a sonda, mesmo a apresentação da realidade, que às vezes eles não estão fisicamente, mas estão ali desdobrados, né? Bilocação, que eles chamam, e, enfim, tem vários outros nomes, né? Mas o fato é que, de algum jeito, esses caras têm uma potência na mente, um jeito de poder se deslocar impressionante, né? Então, eu acho que tudo isso sempre foi uma aula, foi algo para a gente aprender que o ser humano ou esse extraterrestre que tem dentro de nós aí não tem limite, cara, não tem limite, entendeu? A gente que tem que correr atrás e tentar entender onde é o nosso limite físico aqui, né? Porque ninguém vai viver eternamente, né? Entendeu? Mas, enfim, é isso daí mesmo. Não sei se eu respondi a pergunta, Nil. Acho que sim. Então, veneráveis, 1h30, acho que ficou bacana, né? Acho que ficou como uma homenagem, assim como
Para partículas que teremos e voltaremos a ser poeira cósmica daqui a alguns anos, acho que fica para quem vê aí um depoimento honesto, bacana, né? Dos grandes dias de terra que restaram aqui, da leva de 76, 77, acho que é muito legal manter esse depoimento e sempre que eu puder vou tentar recolher. Agradeço muito pela amizade aí, como sempre. Lembrando que estamos em 15 de março, até 30 de abril teremos outra prática de campo, então se preparem, porque eu vou ficar cutucando vocês para a gente subir lá. Vamos para as montanhas. Aí eu Vamos passo as para montanhas. você, Diego, o link aqui, e você põe no seu canal, cada um a gente divulga para as pessoas. Acho que é uma mensagem legal para as pessoas, né? Como eu não tive filho, eu tento deixar gravado, aproveitar a tecnologia, né? Entendeu? O mais perto é o Gustavo, que é o sobrinho, né? Que é o que me escuta e me acompanha lá no campo, né? O Nilson também, a gente já fez muita prática com o Gustavo, né? Que bem ou mal tá aí, não como a gente, mas é um entusiasta nisso e ao menos respeita e sabe que daí tem coisa, né? Mas que legal. Então, fica aí o nosso registro para quem quiser, né? E obrigado também vocês por me ajudarem aí a comemorar esses 50 anos de Missão Rama, desde a primeira reunião, que para mim foi muito significativo e foi realmente um referencial, mudou minha vida. Aquela reunião no dia 19 de março de 76, cara, mudou minha vida como eu não esperava. Com certeza. Mudou a vida de todos. Minha também. Valeu, moçada. Obrigado aí, Nil. Você que está o chefe, tem que desligar tudo aí. Eu desligo aqui, passo para você e a gente vai se falando. Legal, sempre. Grande abraço. É nóis. Até mais.